irmão, o Kwon morreu. E olha o peso dessa cena. Um adolescente morrendo ao vivo em um torneio televisionado para o mundo inteiro. E a mensagem que essa cena passa sobre onde podemos chegar se formos levados pela raiva e pelo ego. O Kwon queria ser o melhor acima de tudo. E para piorar, o Chris entrou em sua mente e alimentou a raiva do garoto. E olha no que isso deu. A frase sem compaixão simplesmente custou a vida de um adolescente. O torneio obviamente é cancelado e chegou o momento do velório do Kwon. O Chris pergunta pra Kim sobre a família do Kwon, mas a Kim diz que ele não tinha família. O Kwon era um garoto solitário que foi criado no dojo a sua vida inteira. Isso explica o porquê dele ser meio maluco da cabeça. O Chris se sente culpado pela morte do Kwon, mas a Kim diz que a culpa é de todos eles e que logo menos eles enfrentarão as consequências do Mestre Kim. Nos Estados Unidos, um mês depois do torneio ter sido cancelado, vemos que o Rob está enfrentando problemas para tentar uma faculdade, pois o garoto não tem condições de pagar uma e não tem o bônus de atleta em seu currículo, pois ele desperdiçou suas chances no Sekai Taikai após a tragédia. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o Silver vai atrás do Gunther com a proposta de retomar o Sekai Taikai. O Gunther inicialmente nega, óbvio, mas o Silver, que é muito bom de lábia, diz que a última imagem do torneio não pode ser uma tragédia e que eles devem honrar o Kwon e não enterrar a memória dele, e que o que aconteceu em Barcelona foi um acidente com o objeto de fora do torneio e que a assessoria tira tudo isso de letra. Após esse discurso, o Gunther concorda que o torneio deve continuar, desde que todos os senseis concordem com isso. Com essa informação, o Mestre Kim decide que o Cobra Kai vai voltar pro torneio e que eles irão vingar o Kwon levando um dos alunos dos inimigos. Eles começaram a treinar e o Ion será o lutador deles. O mestre manda a Kim ensinar ao Ion uma tática cabulosa que tira a vida do adversário. E quando ele vai pôr em prática, o mestre manda ele executar isso em um dos alunos e que ele fará isso até ficar perfeito. Na concessionária, o Gunther liga pro Daniel e fala sobre a volta do torneio. O Johnny quer que o torneio volte, pois isso será ótimo pra ele mudar de vida e pro Rob entrar na faculdade. Aí, rapaziada, se vocês estão estranhando o jeito que eu tô falando, é porque eu tô sem voz e tô gravando esse vídeo. Ah, Bob, mas por que tu não esperou tua voz melhorar? Irmão, eu tenho que aproveitar o hype de Cobra Kai. Mas dá pra me aguentar com a voz assim, bora seguir. Enfim, apesar do Johnny querer muito voltar pro torneio, o Daniel nega porque tá traumatizado com a morte do Kwon. O Silver recebe essa informação do Gunther e decide ir até Los Angeles pra resolver isso. E na Coreia, o Chris chega até o Mestre Kim dizendo que decidiu que o Cobra Kai não vai voltar pro torneio. O mestre manda o Chris ir embora e pega sua faca de volta. Assim, ele vira pra Kim e manda ela provar o seu valor. E ela fará isso simplesmente matando o Chris. A Kim vai até o Chris, mas após uma conversa dos dois, ela hesita em matar ele. Isso por lembrar da sua importância na vida dela. Então ela volta e decide que vai matar o seu próprio avô. Porque além dela querer assumir o dojo, o mestre sempre foi um escroto com ela. Então eles têm uma pequena luta e no fim ela aplica aquela tática no Mestre Kim. E ela acerta o golpe em cheio. Assim o mestre diz que agora tá perfeito e por fim morre. A Kim fala pro Chris que vai dominar o dojo do jeito dela. Assim eles se despedem e a Kim fala que o Chris... Meu Deus do céu, olha a minha voz. E a Kim fala que o Chris ainda tem a chance de virar uma pessoa melhor. Na concessionária, o Johnny recebe a informação que alguém quer fazer um test drive com ele. E quando ele entra no carro,
Miguel dá de cara com o Silver, que pisa fundo e começa a dar o papo reto pro Johnny. O Silver fala que esse torneio pode manter os sonhos do Johnny e das crianças vivo. E no fim, ele passa o cartão com o número dele pro Johnny pra eles manterem contato. E mais tarde, o Johnny chega na casa do Daniel e leva o Silver com ele. Então os três têm uma reunião onde o Silver tem a proposta do Daniel escolher o local e os árbitros do torneio. E o Silver cumprirá com os custos e promete que não vai trapacear. O Daniel ainda desconfia do velho e pergunta o que o Silver quer de verdade. Então o Silver manda a real dizendo que perdeu tudo: as mansões, a esposa, o dinheiro. Não tem filhos, o cara realmente perdeu tudo. E o karatê e o torneio são as únicas coisas que restam pra ele. O Johnny relembra de um momento na quinta temporada onde ele viu o Silver no hospital e se dá conta de que ele tem uma doença. Com isso tudo, o Daniel se dá conta de que todos precisam disso. E após uma conversa com o Johnny, eles decidem voltar com o torneio. E o Sekai Taikai continuará no All Valley, a arena onde era realizado o clássico torneio regional. No Miyagi-Do, o Falcão e o Demitri projetam o aparelho de realidade virtual pro Rob treinar para enfrentar o Axel. Onde nesse aparelho o Miguel vira o Axel. E boy, essa cena é muito boa. Isso aqui é bizarro. Ninguém conseguiu marcar um ponto no cara. E o último cara que lutou com ele acabou morrendo. E seria bem triste se você morresse. No treinamento, o Rob fica com medo do Axel e começa a apanhar. Na verdade, ele não fica com medo. Foi alguma coisa que eu não entendi direito e eu prefiro dizer que ele ficou com medo. Vocês podem aceitar? O Miguel dá uma lição no Rob dizendo que ele pode vencer o Axel. Mas o Rob diz que ele deu tudo de si na última vez e não fez diferença nenhuma. Então, o Miguel dá um sermão nele, dizendo que ele é brabo e que o que importa é o quanto ele quer vencer. Então, eles voltam pro treino e o Rob começa a tirar a braba. No fim do dia, no hospital, a Carmen tem a bolsa de gravidez estourada. Então, o Johnny vai até ela, pede a Carmen em casamento e sim, eles se casam no hospital. E por fim, a filha do Johnny nasce. E qual é o nome dela? Laura, que é o mesmo nome da mãe do Johnny. Antes de voltar ao torneio, o Chris vai até a Tori e pede perdão por todos os erros que cometeu com ela. E por fim, fala que ela vai lutar sozinha pelo Cobra Kai e que o próprio Chris sempre torcerá por ela. E pra fechar, ele dá um adeus pra ela e fala que ainda tem assuntos pra resolver. Então, quando chega o momento do torneio, o Chris vai até o Johnny e pede perdão por tudo que fez com ele no passado. Além de também pedir perdão por tudo de ruim que causou na vida do Johnny. E de início, o Johnny ignora ele e diz que tem que ver a luta do Rob. Ah, isso aqui não vai ter relevância nenhuma, mas o árbitro do Sekai Taikai vai ser o Vidal. E pra tu que não é fã de Karate Kid, o Vidal era o lutador cabuloso lá do filme. Dito isso, após 1 minuto de silêncio pro Kwon, chegou o momento das lutas. E a primeira é a semifinal entre Rob e Axel. O Rob começa bem e marca o primeiro ponto, mas o Axel acorda pra luta e logo abre 6 pontos em cima do Rob. Após o fim do primeiro round, o Wolf dá uma bronca no Axel por ter sido acertado pelo Rob. E do outro, o Daniel faz um discurso lindo pro Rob se adaptar à luta. Então, quando a luta volta, tudo fica muito equilibrado e ambos marcam 5 pontos, totalizando o placar de 11-6 pro Axel. O Axel fala pro Wolf que o Rob se adaptou à luta e o Wolf, vendo isso, fala pro Axel fazer o que eles combinaram. O Axel até se assusta e pergunta se o Wolf tem certeza disso. Então o Wolf diz que se ele fizer isso, ele vai ganhar a luta. Então, quando eles voltam ao tatame, o Axel se defende de um chute do Rob e simplesmente quebra o joelho dele. O lugar vira uma confusão e o
Miguel tenta ir pra cima do Axel. E aqui vemos que o gigante claramente não queria ter feito isso. O Daniel pergunta ao Vidal se o Axel não vai ser desclassificado, mas o Vidal diz que os dois se enroscaram e caíram no chão. Não houve nenhuma irregularidade. O Rob obviamente não consegue voltar pra luta. Assim o Axel é o vencedor e avança pra final. O Rob tem um momento com a Tori e ela sente muito por ele. E por fim, ele tem uma conversa linda com o Johnny, onde Rob diz que mesmo não tendo ficado em primeiro lugar, ele se orgulha por ter lutado com honra. E ele vai focar nas coisas que ganhou, porque graças ao karatê, ele ganhou amigo, namorada e o melhor, o seu pai. No fim, os dois se abraçam e falam que se amam. No final do dia, o Gunther fala que se o Cobra Kai não indicar o substituto pro Kwon até o dia seguinte, o Axel será o campeão masculino por WO. Mais tarde, a Samantha fala pro Daniel que tá confusa sobre tudo o que tá acontecendo, além de dizer que a Tori tem muito mais em jogo do que ela. E após isso, o Daniel tem um sonho onde ele e o Miyagi lutam juntos contra os pesadelos passados do Daniel. E olha esse deepfake do Miyagi. Ele tá bem engraçado, mas não dá pra dizer que tá bem feito. E no fim do sonho, o Miyagi diz que não importa se ele perder, ele não precisa lutar mais. E no dia seguinte, a Samantha fala que vai desistir de lutar contra a Tori, pois ela não tem mais propósito nessa luta e a Tori tem muito mais coisa em jogo do que ela. E quando chega o dia do torneio, o Daniel dá o papo pro Johnny sobre o que aconteceu. O Johnny obviamente discorda da decisão da Samantha, mas o Daniel faz mais um discurso bonito e no fim diz que os professores também cometem erros e que mesmo com a Samantha desistindo e o Rob perdendo o torneio, o legado do Miyagi sempre vai continuar. Com isso, o Johnny decide ir até o Chris. E nesse momento, o Johnny confessa que ele amava e idolatrava o Chris. Mas o pior momento de sua vida foi quando ele foi derrotado e o Chris, além de ter estrangulado o garoto, simplesmente o abandonou no momento que o Johnny mais precisava. E isso jogou a vida do Johnny no lixo, pois ele perdeu toda a sua confiança, ficou sozinho e perdeu tudo. E olha essa atuação do William Zabka. Eu me emocionei muito dessa cena. Que show de atuação. O Chris abraça o Johnny e fala que queria que tivesse um jeito dele compensar tudo o que fez. Então o Johnny fala que tem um jeito sim. E que jeito é esse? Bom, o Gunther fala na arena que o Cobra Kai finalmente nomeou um substituto pro Kwon. E que substituto é esse, irmão? Simplesmente o Miguel. Minha voz tá horrível, mas eu tentei dar uma emoção nessa fala, eu juro. E o novo sensei do Cobra Kai é o Johnny, pois o Chris passou a posse do Cobra Kai pra ele. Irmão, essa cena é simplesmente perfeita. Que cena incrível. E calma que no fim da série teremos uma melhor. Antes das lutas, o Wolf vê que o Axel tá começando a pegar leve contra os adversários. Então o Wolf já dá uma lição severa nele. E depois o Silver fala que viu o Axel olhando pra Samantha. E com isso o Wolf dá mais um sermão nele e o bicho se solta. Enquanto isso, no dojo clássico do Cobra Kai, o Johnny treina o Miguel e a Tori. E no fim do treino, o Johnny troca uma ideia com o Miguel numa referência sensacional à primeira temporada. E o Johnny fala pro Miguel que ensinar karatê pra ele foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida. E fala pro Miguel lutar pra honrar tudo que ele aprendeu e conquistou. No fim, a Tori agradece aos Larusso por terem sido a causa de tudo de bom que aconteceu em sua vida. E antes das lutas começarem, vemos que o Demitri deixou de ir pro MIT pra ficar na mesma faculdade que o Falcão. Eu confesso que nesse momento eu perdoei
Valeu, Demitri, por todas as vezes que ele falou em Mighty na série. Dito isso, finalmente chegamos nas finais. E a primeira luta é Tori contra a Zara. Antes de começar a luta, a Zara vai dar uma provocada na Tori, dizendo que ela tem muitos seguidores, que todo mundo ama ela e ninguém ama a Tori, e que mesmo com a Tori estando em casa, tá todo mundo torcendo pra Zara. E que após o fim da luta, a Tori vai ser só mais uma conquista na vida dela, assim como o Rob. E queria eu ser uma conquista da Zara. Acharam que eu não ia fazer nenhum comentário desse tipo, né? Eu sou imparável. Enfim, a Tori perde a concentração e começa a levar uma surra de 5-0 da Zara. Após o fim do primeiro round, o Rob chega pra falar com a Tori. E ela pensa que ele vai dar uma dica besta pra ela, mas o Rob só diz que ama a Tori. Então eles se beijam na frente da Zara e o Rob tem a melhor frase dele na série inteira. E sem compaixão. Então, boy, apreciem a sequência de humilhação da Tori em cima da Zara. Dá o fight. DJ Peri, tipo assim, DJ Peri, tá no ponto, é pra esculachar. Deixa os garotos brincar. Bem-vindo ao meu território. Lixo. Até Banguela era dentro. Olha a cara de vocês, tô brincando. Qual é, gente? É brincadeira. Qual é? A Tori é a campeã mundial feminina. E que cena maravilhosa. Essa garota mereceu muito. Depois dessa luta, o Silver diz pro Daniel que independente do que aconteça, mesmo que por um milagre o Miguel vença o Axel na última luta, quem vai erguer o troféu vai ser o Cobra Kai e não o Miyagi-Do, que perdeu o torneio, foi derrotado. E o Silver diz que isso deve doer muito no Daniel. Porém, nesse momento, temos a frase mais cinema do Daniel na série. Não dói nada. Não soube? Cobra Kai nunca morre. Ixi, só de ouvir falar, dá até um arrepio. Antes da luta entre Miguel e Axel, o Miguel e a Samantha se beijam. E o Axel vê isso, então ele vai pra luta meio desconcentrado. Assim, quando se inicia a luta, o Miguel começa a dar uma pisa no Axel e abre o placar de 5-0. Porém, após o fim do primeiro round, o Wolf dá um sermão no Axel pra ele acordar pra vida. Então, o gigante volta inspirado pra luta e começa a amassar o Miguel, acertando essa voadora cabulosa no Miguel e marcando 15 pontos. O Miguel, praticamente derrotado, vai falar com o Johnny, que faz um discurso lindo sobre a jornada do Miguel. E por fim, temos o cinema dos cinemas. Você é Cobra Kai. E agora, meu amigo, temos o Miguel Prime. Então, deixa os garotos brincar. Deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar, deixa os garotos brincar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Você gosta daqui, você gosta de lá, mata os alemão que o bicho vai pegar. Eu vou te balancar, deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balancar, deixa seu corpo sangrando. Eu vou te balancar. Sim, o Miguel é o campeão mundial masculino. Que final emocionante. Irmão, se liga no Miguel e na Tori levantando o troféu juntos. Que maravilha, eu vou chorar, cara. Vai chorar. No final, o Wolf diz pro Axel que tem vergonha de ser o sensei dele. Porém, o Axel diz que ele quem deve ter vergonha de ser aluno do Wolf. E que nunca mais ele sentirá essa vergonha. Assim, o Axel vaza. E não é querer ser chato não, mas esse final do Axel foi uma merda. Ele merecia uma redenção, afinal ele nunca foi o vilão. Ele era só um moleque maltratado e manipulado, mas que
que no fundo ele tinha um coração muito bom. Poderia ter sido bem melhor esse final dele, mas infelizmente foi uma merda. Quando o Gunter vai anunciar o Dojo campeão do torneio, ele informa que na pontuação geral, o Cobra Kai e o Iron Dragons ficaram empatados. Então, para desempatar e ter o Dojo campeão, teremos uma luta final entre os senseis, onde o Johnny lutará com o Wolf numa luta valendo 3 pontos. Na saída, o Silver vai dar uma provocada no Johnny e diz que nada de pior pode acontecer pra ele e por fim brinca com a filha do Johnny. O velho é psicopata. Após isso, o Johnny vai falar com o Daniel e pede pra ele ser o sensei do próprio Johnny na luta final. E o LaRusso, é claro, aceita. O Silver vai pro seu iate e tá tão desesperado com a possível derrota no torneio que tem uma ideia de maluco. Então, ele fala pro seu capanga sequestrar a Carmen e a filha do Johnny pra entrar na mente dele. O capanga ainda diz que isso é ir longe demais. Mas o Silver diz que se ele fizer isso, o iate será dele quando o Silver morrer. Assim, o capanga aceita e vai atrás do serviço. Porém, quando menos esperamos, o maluco é simplesmente jogado escada abaixo. E quando o Silver vai ver o que aconteceu, ele dá de cara com o maluco morto. Assim, o Silver quebra uma garrafa e sobe o barco. E nesse momento, dá de cara com o Crazy. O Crazy diz que vai impedir o Silver de atacar o Johnny. Então, depois de muito blá blá blá, temos a última luta, a última dança dos dois. Durante a luta, o Silver derruba o Crazy no tanque de gasolina e espalha gasolina pelo barco inteiro. E no fim da luta, quando o Silver tá prestes a finalizar o velho, o Crazy pega seu charuto que ainda tava aceso e joga na gasolina. E aqui acontece. Sem compaixão. Meus amigos, Silver e Crazy morrem juntos. E que cena cabulosa! E agora sim, chegamos no último episódio da série. O episódio começa com um flashback do passado do Johnny, onde ele ia bêbado até o túmulo da mãe dele e desabafava sobre a sua vida. E por fim, ele pede perdão por ele ter virado um merda e sem propósito na vida. E no presente, vemos que ele tá com a família e treinando ao lado do Daniel pra luta final. No jantar dos LaRusso, a mãe do Daniel dá pra Samantha um colar que o Miyagi deu pra ela de presente. E ela conta a história que esse colar era da esposa do Miyagi que morreu na guerra. E um guarda corrupto roubou o colar da mulher dele. Assim, o Miyagi deu uma surra no guarda e pegou o colar de volta. Logo, o Daniel se liga que aquela notícia que ele encontrou na caixa do Miyagi, que dizia que o velho tinha roubado e agredido pessoas, estava distorcida. Assim, ele se alivia sabendo que tinha história por trás. Então, chegou o grande dia. E antes da luta final, essa mulher chega no Rob e na Tori. E que mulher é essa? Bom, essa mulher tá com uma proposta de carreira pros dois. E essa carreira consiste em uma equipe de marketing e construção de imagem para atletas, onde o Rob e a Tori serão levados em torneios para competirem, fazerem demonstrações, tirar fotos, etc. O casal venceu na vida, se deram bem. Dito isso, finalmente chegou o momento da luta final. Então, temos a entrada do Cobra Kai. Lá vem o Cobra Gente, cinema. Meus amigos, simplesmente cinema. Se liga no Daniel vestindo o kimono clássico do Cobra Kai. E tá geral aí pra apoiar o Johnny nessa luta. Que simbólico. Enfim, sem mais delongas, temos a grande final entre Johnny e Wolf. Então, já sabe, né, boy? Dá o fight!
Foi mal aí. E eu sei muito bem que a dor também não existe. Vai lá e acaba logo com a raça daquele escroto. Acabou o fôlego. Sim, o Johnny é o campeão mundial. E que obra-prima, meus amigos. Que luta emocionante. Que evolução de personagem. Eu vou chorar, cara. Vai chorar. É, Peter, eu vou chorar sim. E olha ele levantando o troféu junto com o Daniel. Cinema, cara, cinema, não tem outra. No fim, vemos que o Johnny comprou uma casa pra família. O Falcão e o Dimitri foram pra faculdade. Tori e Rob estão tirando a braba como modelos. E o Chosen foi pra Coreia ficar com a Kim. E boy, por mais aleatório que seja, eu acho esse casal muito bom. A Samantha vai pra uma faculdade em Okinawa e encontra o Miguel no aeroporto. Isso porque o Miguel decidiu viajar com ela pra eles passarem as férias juntos. E a Samantha ainda tá usando o colar que o Miguel deu pra ela. E pra fechar, o Johnny deixa uma foto da família que construiu no caixão da mãe. E junto ao Arraia, retomou o Cobra Kai pra ele. E agora, meus amigos, o Johnny vai voltar a ensinar os donzelos que sofrem bullying como era no início de tudo. E aqui se encerra a série Cobra Kai. Calma, que ainda temos um pós-crédito. E esse pós-crédito é o Daniel tentando pegar uma mosca com hashi igual no filme Karate Kid. E quando ele tá prestes a pegar, o Johnny simplesmente chega e mata a mosca no tapa. E agora sim, boy, essa série é incrível, sem dúvida alguma, minha série preferida. Tenho nem palavras pra descrever o quanto eu amo essa série e o quanto ela marcou a minha vida. Foi muito importante pra mim. Pra vocês terem noção, mesmo eu sem voz, eu vim aqui fazer esse vídeo. Essa série me marca muito. Comigo, a sexta temporada de Cobra Kai tem um 10 de 10 e é a melhor temporada da série. E a série Cobra Kai, obviamente, também tem um 10 de 10 incontestável. Irmão, eu tô sem voz, eu não aguento mais falar. Deixa o like, me segue no Insta e tamo junto!